CBN em Foco, com Carlos Andreasa. Muito bom dia para você, Carlos Andreasa. Bom dia, meus amores. Marcela Lorenzeto, Milton Jung. E aí? Bom dia, parça. Quando eu fui chamar você aqui, eu olhei o tema que a Letícia Valente passou para mim, que você está propondo conversar, e eu adorei essa expressão aqui, esse neologismo, desdenúncia. Desdenúncia, mas eu, para ser justo, essa expressão não é da minha lavra, não. É do colega Marcelo Godoy. Pelo menos eu li no Marcelo Godoy, no Estadão, e é exatamente do que se trata. Estamos falando de Arthur Lira e da denúncia que fora recebida contra ele pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que agora, tempos depois, o desdenuncia. Contar direito essa história aqui, registrando que o caso tem absolutamente nada a ver com esse episódio que está na ordem do dia do kit de robótica para municípios de Alagoas, kits pagos via orçamento secreto. Esse caso de que vamos tratar aqui, que o Supremo tratava, é de outra era, é pré-orçamento secreto, pré-emenda pervertida do relator, é do tempo do Petrolão. Vocês devem se lembrar disso, refere-se a evento de 2012, algo acontecido em 2012. Qual é o lance? Assessor parlamentar de Arthur Lira, em 2012, pego com R$106 mil em aeroporto, em São Paulo, a caminho de Brasília. Isso é fato, isso aconteceu. O cidadão foi pego com esse volume, é o aspecto material do caso. Em 2018, a Procuradoria-Geral da República, naquela ocasião, procuradora Raquel Dodge, ofereceu denúncia por corrupção passiva contra o hoje presidente da Câmara, Arthur Lira. O que alimentou a denúncia? Delação de Alberto Youssef, famoso delator da Lava Jato. Deve-se dizer aqui tratar-se de um delator profissional. Alberto Youssef vive de delação premiada, de colaboração premiada. Delatou que esse dinheiro encontrado com o assessor de Arthur Lira seria para Lira como forma de pagamento, propina, em troca da manutenção no cargo de um dirigente da famosa CBTU. Então, nós temos aí o elemento de delação premiada, compondo ou dando uma moldura ou oferecendo uma narrativa, para usar a palavra do momento, sobre o dinheiro de fato encontrado com o assessor de Lira. Essa denúncia de 2018, feita ao Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, formou maioria, Milton Jung, certo? Formou maioria no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, em 2019. A defesa de Lira recorreu e em 2020 o tribunal manteve a posição, ou seja, havia recebido a denúncia em 2019, Arthur Lira tornado réu, depois a defesa, claro, recorre e o Supremo, na forma da sua primeira turma, forma maioria, mas o julgamento não é concluído porque Dias Toffoli pede vista. Já havia, portanto, a formação de maioria para rejeitar o recurso. Dias Toffoli pede vista e fica, 2020, 3 anos com esse processo consigo. Vejam que eu aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou só contando a história, tá? Não vou opinar, vou só contar a história como ela aconteceu. 3 anos depois, agora, semana passada, Dias Toffoli devolveu o processo a julgamento e ontem o tribunal, colegiado, primeira turma, se manifestou mudando de opinião. Havia uma maioria formada, mas o julgamento não estava concluído. A primeira turma muda de opinião e nós temos, portanto, Lira desdenunciado
como diria Marcelo Godoy, ou a denúncia desaceitada por unanimidade. O que mudou de lá para cá, pessoal? Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal arquivou, foi muito comentado na época, por falta de provas, a investigação sobre o chamado quadrilhão do PP. Vocês devem se lembrar, não apenas sobre a Petrobras, também envolvia a Caixa, Ministério da Cidade, mas essencialmente quadrilhão do PP na Petrobras, caso do qual esse da CBTU seria derivado, seria um caso conexo. Como não haveria provas para o quadrilhão do PP, não haveria também por que se sustentar esse da CBTU. Para quem não lembra, esse julgamento, esse na segunda turma do quadrilhão do PP, foi uma votação apertada, 3-2, foi muito condicionado pela mudança, pela saída de Celso de Mello, a entrada de Nunes Marques. Nunes Marques foi decisivo para que o placar virasse, para que o humor mudasse na segunda turma e beneficiasse, por exemplo, Ciro Nogueira, que muitos dizem ter sido padrinho de Nunes Marques, mas não sei, certo? Outra mudança importante, pacote anticrime, 2019, o Congresso proibiu corretamente que acusações baseadas exclusivamente em delações premiadas prosperassem, e essa é a alegação de que essa acusação contra Lira, no caso dos R$106 mil pegos com seu assessor, que é um aspecto material, mas que a denúncia teria como base a palavra de Alberto Youssef exclusivamente, e, portanto, faltaria materialidade, não haveria como provar que o dinheiro pego com o assessor de Lira em São Paulo indo para Brasília não seria de Lira, não tinha como provar que seria de Lira. Esse é o lugar em que nós estamos. Há outras excentricidades no troço. Por exemplo, o relator era Marco Aurélio Mello. Votou e se aposentou. Aí vem André Mendonça para o seu lugar. André Mendonça é excepcionalmente autorizado a votar. Então não é simplesmente que Marco Aurélio tenha se aposentado, não. Aposentaram o voto do ministro. O voto do Marco Aurélio foi aposentado e o André Mendonça argumentou no sentido contrário, contra a denúncia, acolhendo a mudança de posição da Procuradoria-Geral da República. Está muito fácil no Brasil mudar de opinião. Você, nada contra, mas mudar de opinião no sentido de denunciar. Você denuncia, depois muda de opinião, não denuncia mais. André Mendonça acolheu e os ministros o acompanharam unanimemente, acompanharam mudando de posição Alexandre de Moraes e Barroso. Pronto, Lira não é mais réu, desdenunciado, denúncia não está mais aceita, bola para frente. Obrigado por descrever e fazer essa linha do tempo todo aqui com esses fatos que marcaram esta história que acaba na desdenúncia. Apenas fatos, tá? Não tem nenhuma opinião não, só fatos. Obrigado. Beijo. Até mais. Valeu.